Ela revirava lixo para sobreviver. A menina não falava há anos, mas quando aquelas mãos calejadas tocaram o rosto da criança, algo impossível aconteceu. E o pai milionário caiu de joelhos diante da verdade. O barulho do vidro estilhaçando cortou o ar gelado da manhã como um grito de socorro. Alzira nem teve tempo de se proteger. O copo de cristal explodiu contra a calçada a centímetros dos seus pés descalços, lançando cacos afiados em todas as direções. Um deles arranhou sua canela, deixando um filete de sangue escorrer sobre a pele marcada pelo tempo. Mas ela não se moveu. Não podia. Seus olhos estavam presos na menininha parada do outro lado do portão de ferro forjado. A criança não chorava, não gritava. Apenas observava com aqueles olhos enormes e vazios, segurando um ursinho de pelúcia sujo contra o peito. E foi aquele silêncio pesado, sufocante, que atravessou o coração de Alzira como uma lâmina. Sai daqui, sua intrusa. A voz de Patrícia ecoou da varanda da mansão, venenosa e alta o suficiente para que todos os vizinhos escutassem. Tá esperando o quê? Uma gorjeta? Gente como você devia ter vergonha de respirar o mesmo ar que a gente. Alzira apertou contra o peito o saco de lona, onde guardava as latinhas que tinha catado. Suas mãos tremiam, mas não de medo. Era algo diferente. Uma dor antiga, familiar, que subia do fundo da alma. Porque ela conhecia aquele olhar, o olhar daquela criança. Tinha visto o mesmo olhar décadas atrás, refletido nos olhos do próprio filho. Eu só estava passando, moça. A voz de Alzira saiu baixa, mas firme. Não fiz nada de errado. Passar? Patrícia desceu as escadas da entrada como uma fúria contida, seus saltos repicando contra o mármore importado. Você estava parada na frente da casa do doutor. Cavalcante como se tivesse o direito, olhando para dentro, planejando o quê? Roubar? Sequestrar a filha dele? Um grupo de funcionários começou a se formar atrás da grade. Motorista, jardineiro, empregadas domésticas. Todos pararam o que estavam fazendo, atraídos pela cena. Alguns olhavam com pena, outros com um desprezo mal disfarçado. Mas todos ficaram em silêncio quando o portão eletrônico começou a se abrir. Bernardo Cavalcante surgiu como uma tempestade de terno impecável e expressão gélida. Aos 41 anos, ele tinha construído um império vendendo sonhos de luxo, condomínios fechados, coberturas com vista para o mar, promessas de uma vida onde pessoas como Alzira não existiam. E agora, ali estava ela, uma mancha na paisagem perfeita que ele tinha pintado para si mesmo. O que está acontecendo aqui? Sua voz era controlada, perigosamente calma, o tipo de calma que precede a tempestade. Patrícia se apressou em responder, cada palavra escolhida com precisão cirúrgica. Doutor Bernardo, essa mulher estava rondando a propriedade, assustando a Valentina. Eu já estava lidando com a situação. Alzira sentiu o peso de todos aqueles olhares sobre ela. Podia ouvir os pensamentos não ditos, os julgamentos silenciosos. Catadora de lixo. Velha suja, perigo para as crianças. Tinha escutado essas palavras a vida inteira, em 1000 versões diferentes, mas nunca tinha se acostumado com a dor que causavam. Eu não estava assustando ninguém. Alzira ergueu o queixo, encontrando os olhos de Bernardo. Eu vi a menina ali na janela. Ela parecia triste, só isso. Eu segui meu caminho. Triste? Bernardo deu um passo à frente. E havia algo perigoso na forma como ele se movia. Como um predador que tinha encontrado presa fácil. Você acha que tem o direito de opinar sobre a minha filha? De olhar para a minha filha? O sangue continuava escorrendo pela perna de Alzira, manchando o tecido rasgado da calça que ela tinha encontrado no lixo 3 semanas atrás. Mas ela não se importava com isso. Seus olhos tinham voltado para a menininha, que agora estava mais perto do portão, os dedinhos enroscados nas barras de ferro. E então aconteceu. A criança estendeu a mão, pequena, trêmula, mas inequívoca. Estendeu a mão na direção de Alzira. O silêncio que se seguiu foi absoluto, pesado, sufocante, porque todos ali sabiam. Todos os funcionários, todos os vizinhos que agora observavam das suas janelas, a própria Patrícia com sua boca entreaberta em choque, todos sabiam que Valentina Cavalcante não tocava em ninguém, não desde aquele dia.
Não desde que a mãe tinha ido embora e a voz da menina tinha desaparecido junto. Valentina, não! Bernardo se moveu rápido, mas não rápido o suficiente. Alzira tinha se ajoelhado. Devagar, com uma delicadeza que contrastava brutalmente com a sujeira das suas roupas e o sangue na sua perna, ela tinha estendido a mão de volta. E quando os dedos da criança tocaram os dela, algo mudou no ar, como se o mundo inteiro tivesse prendido a respiração. A menina não sorriu, mas seus olhos, aqueles olhos vazios que Bernardo tinha aprendido a evitar porque doíam demais de olhar, brilharam. Só por um segundo. Uma fagulha minúscula de algo que tinha morrido há muito tempo. Solta a minha filha! A voz de Bernardo rachou, perdendo toda a compostura. Ele puxou Valentina para trás com uma força que fez a criança cambalear, arrancando-a dos dedos de Alzira. Não encosta nela! Não encosta na minha filha, sua... Ele engoliu a palavra, mas todos sabiam qual era. Estava ali, suspensa no ar como fumaça tóxica. Alzira se levantou devagar, seus joelhos estalando com o esforço. Tinha lágrimas nos olhos agora, mas ela piscou rápido para dispersá-las. Não ia dar a eles a satisfação, não ia mostrar fraqueza. Eu sei o que é perder um filho. As palavras saíram antes que ela pudesse segurá-las. Baixas, roucas, carregadas de uma dor tão profunda que fez Patrícia dar um passo atrás. Eu sei o que é ver a luz sumir dos olhos de uma criança. E o Senhor... Ela olhou para Bernardo como se pudesse ver através dele. O Senhor não está perdendo sua filha para o silêncio. Está perdendo ela porque tem medo de olhar de verdade. A reação foi instantânea, violenta. Bernardo avançou, parando a poucos centímetros de Alzira. Seu rosto distorcido por uma fúria que vinha de um lugar muito mais profundo que aquele momento. Você não sabe nada sobre mim, nada sobre a minha vida. Como ousa? Eu ousei porque ela me procurou. Alzira não desviou o olhar. Sua filha. Ela estendeu a mão. Não foi eu. Foi ela. Ela é uma criança. Ela não sabe. Ela sabe perfeitamente. A voz de Alzira estava ficando mais firme agora, ganhando uma força que vinha de décadas carregando dores que poderiam ter destruído qualquer um. Crianças sempre sabem. Elas sentem quando alguém vê elas de verdade e quando alguém só está olhando para o próprio reflexo. O tapa veio antes que qualquer um pudesse processar o que estava acontecendo. Não foi Bernardo. Foi Patrícia com seu anel de diamante cortando o lábio de Alzira. Como você ousa falar assim com ele? Patrícia estava tremendo, sua voz aguda e histérica. Você é nada, uma pessoa desprezível. Deviam te prender por vir aqui. Por... Patrícia, pare. A voz de Bernardo saiu cansada, derrotada, como se algo dentro dele tivesse quebrado. Mas o dano estava feito. Alzira limpou o sangue da boca com as costas da mão, deixando uma mancha escura na pele já machucada. Seus olhos percorreram cada rosto ali presente. Os funcionários envergonhados, os vizinhos curiosos, Patrícia ofegante, Bernardo destruído. E, finalmente, pousaram na menininha. Valentina tinha se soltado do pai. Estava parada no meio do portão aberto, o ursinho de pelúcia caído no chão, os olhos fixos em Alzira. E então, pela primeira vez em 3 anos, 5 meses e 17 dias, porque Bernardo contava cada dia daquele silêncio torturante. A boca da menina se moveu. Não saiu som, mas todos viram. Todos leram nos lábios dela. Não vai. 2 palavras silenciosas que ecoaram mais alto que qualquer grito. Alzira pegou seu saco de latinhas. Cada movimento era dor agora. A perna sangrando, o lábio inchando, as costelas reclamando de noites dormidas no relento. Mas ela começou a andar, afastando-se daquela mansão, daquelas pessoas, daquela dor que não era sua para carregar. Espera. A voz de Bernardo saiu estrangulada. Ela não parou. Eu disse espera! Agora ele gritava, toda a compostura despedaçada. Você não pode... Como ela... Por que ela reagiu assim? Por que minha filha reagiu assim com você? Alzira olhou por cima do ombro. Uma última vez. E o que Bernardo viu naquele rosto marcado pela vida foi algo que ele ia carregar para o resto dos seus dias. Não era raiva.
Não era triunfo. Era compaixão. Pura, devastadora. Impossível compaixão. Porque eu olhei para ela. Alzira disse simplesmente. Só isso. Eu olhei para ela como se ela fosse uma pessoa. Não um problema. Não uma vergonha. Não um lembrete do que o senhor perdeu. Só uma criança que precisa ser vista. E então ela virou as costas e seguiu pela rua, seu saco de latinhas tilintando suavemente, deixando um rastro de gotas de sangue no asfalto limpo. Bernardo ficou parado ali, sentindo o peso de dezenas de olhares sobre ele. Os funcionários, os vizinhos, Patrícia. Mas principalmente, sentindo o peso do olhar da própria filha. Quando ele finalmente teve coragem de olhar para baixo, Valentina tinha voltado a fechar os olhos. Mas suas mãos se moviam, traçando algo no ar. Um gesto que ela repetia obsessivamente desde que a mãe tinha ido embora. Um gesto que nenhum médico, nenhum psicólogo, nenhum especialista tinha conseguido decifrar. Mas agora, vendo de longe a silhueta de Alzira desaparecer na curva da rua, Bernardo finalmente entendeu. Ela não estava traçando nada no ar. Estava acenando para alguém que não estava mais lá. Alzira não parou de caminhar até que suas pernas cedessem. Aconteceu 3 quarteirões depois, longe o suficiente para que ninguém daquela mansão pudesse vê-la desabar. Ela se apoiou contra o muro frio de uma escola abandonada, as mãos tremendo tão violentamente que as latinhas dentro do saco faziam um barulho metálico e desesperado, como um coração batendo fora do ritmo. O sangue do lábio tinha misturado com as lágrimas que ela finalmente permitiu cair, mas não eram lágrimas pela humilhação, não pela dor física, eram lágrimas por aquela menina, por aqueles olhos vazios que ela conhecia tão bem, porque tinha olhado nos mesmos olhos décadas atrás, impotente, enquanto a vida fugia devagar de quem ela mais amava. Rodrigo. O nome saiu como um sussurro quebrado. Meu menino. Ela fechou os olhos. E ali estava ele. Sempre estava. Eternamente com 7 anos. Eternamente sorrindo. Eternamente vivo apenas na memória que teimava em não deixá-la em paz. O filho que a vida tinha lhe dado e depois arrancado da forma mais cruel possível. Dentro da mansão Cavalcante, o silêncio era uma entidade viva e sufocante. Bernardo estava sentado no chão do quarto de Valentina, algo que ele não fazia há meses. Tinha medo daquele quarto. Medo das paredes pintadas com nuvens cor-de-rosa que Clarice tinha escolhido. Medo dos brinquedos intocados, dos livros não lidos, da vida que tinha parado de acontecer quando aquela mulher decidiu que ser mãe era menos importante que encontrar a si mesma em outro continente. Valentina estava deitada na cama, de costas para ele, abraçada ao ursinho sujo. Não tinha chorado quando Patrícia limpou com força excessiva as mãos que tinham tocado aquela mendiga. Não tinha reagido quando o pai tentou explicar que pessoas assim são perigosas. Simplesmente tinha se deitado e voltado a ser estátua. Mas seus dedos se moviam. Sempre se moviam. Aquele gesto no ar, aquele aceno para alguém invisível. Valentina. Bernardo tentou, a voz falhando. Filha, olha para mim. Por favor. Nada. Eu só quero proteger você. É só isso. Você entende isso? Eu preciso que você entenda que aquela mulher, ela o quê? A pergunta ecoou na própria mente dele, cruel e precisa. Ela olhou para sua filha e conseguiu em segundos o que você não consegue há anos. Ele pressionou as palmas das mãos contra os olhos, tentando bloquear as imagens. A forma como Valentina tinha estendido a mão. A forma como aquela velha tinha se ajoelhado, com uma delicadeza que não combinava com as roupas rasgadas e o cheiro de rua. A forma como, por uma fração de segundo impossível, sua filha tinha voltado. Um soluço escapou da garganta de Bernardo. Ele tentou conter, mas outro veio, e outro. Até que ele estava chorando ali, no chão do quarto da filha, com a mesma intensidade desesperada de quando Clarice tinha posto as malas no carro e dito as palavras que ele nunca ia conseguir esquecer. Eu não consigo mais fingir que sou feliz aqui. Não consigo mais fingir que te amo. Clarice não tinha mencionado Valentina, como se a menina fosse parte da mobília. Como se não importasse que estava deixando para trás uma criança de 3 anos que acordava todas as noites chamando pela mãe. A primeira semana,
Valentina chorou. A segunda, ela parou de comer. Na terceira, ela parou de falar. E nunca mais voltou. 17 especialistas, 42 sessões de terapia, incontáveis exames, ressonâncias, avaliações neurológicas. Todos diziam a mesma coisa, com variações sutis, mas igualmente devastadoras. Não há nada fisicamente errado, é psicológico. Ela escolheu o silêncio. Mas como uma criança de 3 anos escolhe algo assim? Como uma criança decide que o mundo não merece mais ouvir sua voz? Bernardo tinha tentado tudo. Brinquedos caros, viagens, uma casa nova, maior, mais bonita, como se dinheiro pudesse consertar o que estava quebrado. Tinha contratado babás especializadas, professoras particulares, até um palhaço terapêutico que Valentina tinha ignorado completamente. E então apareceu uma velha catadora de lixo, e em 30 segundos ela conseguiu uma reação. A porta se abriu sem bater. Patrícia entrou com a postura de quem tinha propriedade sobre cada centímetro daquele espaço. Dr. Bernardo, preciso falar com o senhor. Ela nem olhou para Valentina. Nunca olhava. É sobre o incidente. Incidente. Bernardo repetiu a palavra como se testasse o gosto dela. Amargo. Insuficiente. É assim que você chama? Um incidente? Patrícia franziu o senho, confusa com o tom. Eu só fiz o que precisava ser feito. Protegi a menina. Protegi o senhor. Aquela mulher estava... Estava o quê, Patrícia? Bernardo se levantou. E havia algo perigoso nos seus olhos. Algo novo. Estava olhando para minha filha. Estava sendo... gentil? Gentil? Patrícia deu uma risada curta, descrente. Ela estava rondando a propriedade, planejando alguma coisa. Essas pessoas, elas sabem identificar casas ricas, sabem onde tem vulnerabilidade. E o senhor tem uma filha que não pode se defender, que não pode nem gritar se alguém tentar. Sai daqui. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Patrícia piscou, processando as palavras. O quê? Eu disse sai daqui. Bernardo repetiu cada sílaba um golpe. Agora. Do quarto. Da casa. Do meu emprego. Bernardo, você tá me demitindo? A voz dela subiu uma oitava. Por causa daquela mulherzinha? A palavra ecoou no quarto como um tiro. Valentina se virou na cama. Seus olhos enormes e vazios estavam fixos em Patrícia agora. E havia algo neles. Algo que fez a assistente dar um passo atrás. Sai. Bernardo disse pela terceira vez. Sua voz perigosamente calma. Antes que eu chame segurança. Patrícia abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. E então, com um ruído estrangulado de fúria e humilhação, ela saiu, batendo a porta com força suficiente para fazer os quadros na parede tremerem. Bernardo olhou para a filha. Valentina olhou de volta. E pela primeira vez em 3 anos, 5 meses e 17 dias, eles realmente se viram. Desculpa, ele sussurrou. Desculpa por tudo. Ela não respondeu, mas voltou a fazer aquele gesto com as mãos. Aquele aceno. Aquele chamado silencioso para alguém que tinha ido embora. A noite tinha caído quando Alzira finalmente encontrou seu lugar. Não era bem um lugar. Era um vão embaixo da marquise de um prédio comercial fechado, protegido do vento, mas aberto à realidade crua das ruas. Ela tinha estendido alguns papelões que carregava amarrados com barbante, criando uma barreira frágil entre seu corpo e o concreto gelado. Outras pessoas já estavam ali. Um homem com mais de 60 anos, que ela conhecia apenas como Severino. 2 mulheres mais jovens, mãe e filha, que tinham chegado às ruas quando o marido violento tinha queimado a casa delas. Um rapaz magro demais, com olhos inquietos, que ninguém sabia o nome. Eles não conversavam muito. Dor reconhece dor em silêncio. Mas quando Severino viu o lábio inchado de Alzira, ele lhe ofereceu um pedaço de pano molhado. Quando a mãe jovem notou o sangue seco na perna dela, compartilhou o último band-aid que tinha. Eram gestos pequenos, insignificantes para quem tinha tudo, monumentais para quem não tinha nada. O que aconteceu, Alzira? Severino perguntou baixinho, depois que ela tinha limpado o rosto. Alzira ficou quieta por um tempo longo. O vento noturno soprava entre os prédios, trazendo o cheiro de chuva que ainda não tinha caído.
Ao longe, sirenes. Sempre havia sirenes. Eu vi uma criança, ela disse finalmente. Uma menininha que não fala, com os mesmos olhos que o meu Rodrigo tinha. Antes, ela não terminou. Não precisava. Severino conhecia a história. Todos ali conheciam, porque nas ruas, histórias eram a única moeda que tinham valor. O filho de Alzira tinha tido uma doença agressiva. Na época, ela trabalhava limpando escritórios, ganhando tão pouco que mal pagava o aluguel de um cômodo com goteiras. Quando Rodrigo ficou doente, ela tinha implorado por ajuda. Tinha batido em portas de hospitais públicos, tinha esperado horas em filas intermináveis, tinha chorado na frente de médicos que olhavam para ela como se fosse um inconveniente. Tem fila, senhora. Muita gente precisa de tratamento. O caso dele não é prioridade. Tenta outro lugar. Mas não havia outro lugar. Não para quem era pobre, não para quem era invisível. Rodrigo tinha morrido 3 dias depois de completar 7 anos, numa cama de hospital onde finalmente tinha conseguido uma vaga. Mas era tarde demais. Tinha sempre sido tarde demais. Alzira tinha segurado a mão dele até o último suspiro. Tinha cantado a canção de ninar que ele amava. Tinha prometido que eles iam se encontrar de novo, num lugar onde não existia dor, nem fila de espera, nem médicos com olhares vazios. E quando o coração pequeno finalmente parou, uma parte dela morreu junto. Ela tinha perdido o emprego logo depois. Não conseguia mais limpar escritórios sem desabar em lágrimas. Não conseguia ver crianças sem sentir como se alguém estivesse arrancando pedaços dela. O aluguel ficou atrasado. Depois, ela não tinha mais aluguel. As ruas tinham se tornado seu único lar. Aquela menina... Alzira continuou, sua voz tremendo na escuridão. Ela me olhou como se pudesse me ver de verdade, como se soubesse. E eu vi nela o que eu via no meu Rodrigo. Aquele olhar de quem está gritando por dentro, mas ninguém escuta. E você tentou ajudar. Severino disse suavemente. Não era uma pergunta. Eu só olhei para ela. Só isso. Mas foi o suficiente para eles me tratarem como lixo. A mãe jovem completou, amarga. É como eles sempre tratam a gente. Alzira fechou os olhos. O rosto de Valentina estava gravado na sua mente. Aqueles olhos pedindo silenciosamente para ela não ir embora. Aquela mãozinha estendida, procurando conexão com a única pessoa que tinha olhado para ela sem pena, sem frustração, sem desistência. Ela vai ficar bem? A filha da mulher perguntou. Era uma criança de talvez 10 anos, com roupas sujas, mas olhos ainda brilhantes. A menina que você viu? Alzira abriu os olhos e olhou para a garotinha. E mentiu. Ela vai ficar bem. Porque a verdade era pesada demais para carregar em voz alta. A verdade era que Valentina estava presa numa gaiola de ouro, cercada de pessoas que tinham tudo menos a capacidade de enxergá-la de verdade. A verdade era que dinheiro não curava a solidão. Mansões não preenchiam vazios. E aquela criança estava morrendo do mesmo jeito que Rodrigo tinha morrido. Lentamente, silenciosamente, enquanto todos ao redor olhavam, mas não viam. Bernardo não dormiu naquela noite. Estava no escritório da casa, cercado de papéis e contratos que de repente pareciam absurdamente sem importância. Na tela do computador, tinha digitado e apagado dezenas de mensagens para investigadores particulares. Queria encontrar aquela mulher. Precisava encontrá-la. Mas para quê? Para pedir desculpas? Para oferecer dinheiro? Para perguntar que tipo de mágica ela tinha usado? A porta do escritório se abriu devagar. Valentina estava ali, descalça, o ursinho arrastando no chão. Eram 3 da manhã. Filha. Bernardo se levantou rápido demais, derrubando a cadeira. Você tá bem? Teve pesadelo? Ela caminhou até ele, cada passo pequeno e deliberado. E então, fez algo que não fazia há tanto tempo que Bernardo tinha esquecido como era. Ela subiu no colo dele. Não disse nada. Não fez sons. Apenas encostou a cabeça no peito do pai e ficou ali, ouvindo o coração dele bater descompassado. Bernardo a abraçou como se ela fosse desaparecer a qualquer segundo. Suas mãos tremiam enquanto acariciavam os cabelos dela, macios e cheirando ao shampoo caro que a babá usava. Ele tentou falar, mas sua garganta estava fechada. Então apenas segurou.
Apenas existiu naquele momento impossível. E foi quando sentiu as mãos de Valentina se movendo, aquele gesto, aquele aceno. Mas desta vez, ele estava perto o suficiente para ver o que ela estava realmente fazendo. Não era um aceno. Era desenho. Ela estava traçando algo. Uma forma. Uma silhueta. Uma pessoa. Uma pessoa com cabelos longos e ombros curvados e mãos estendidas. Valentina estava desenhando Alzira no ar, tentando trazê-la de volta. E Bernardo entendeu, com uma clareza devastadora que o fez segurar a filha ainda mais forte, que aquela velha catadora de lixo tinha feito em segundos o que 17 especialistas e 42 sessões de terapia nunca tinham conseguido. Ela tinha feito Valentina querer se comunicar. Pela primeira vez em anos, sua filha estava tentando dizer algo, mesmo que fosse através de gestos silenciosos. Mesmo que fosse apenas desenhando no ar a imagem de uma estranha que tinha tocado seu coração. Eu vou encontrá-la. Bernardo sussurrou contra os cabelos da filha. Eu prometo. Eu vou encontrar aquela mulher e vou trazer ela de volta. Eu vou consertar isso. Eu vou... Ele parou, percebendo a enormidade do que estava dizendo. A impossibilidade. Como encontrar uma pessoa nas ruas de uma cidade que tinha milhões? Como trazer de volta alguém que ele tinha humilhado, que sua assistente tinha agredido, que ele tinha tratado como menos que humano? Mas Valentina tinha relaxado nos braços dele. E pela primeira vez em mais de 3 anos, ela dormiu sem pesadelos, embalada pelo som do coração do pai e pela promessa impossível que ele tinha acabado de fazer. Enquanto isso, do outro lado da cidade, debaixo de uma marquise fria, Alzira também dormia. E sonhava com 2 meninos. Um que tinha perdido para a morte, e outro, uma menina de olhos vazios, que tinha acabado de perder para a vida. E no silêncio da madrugada, uma única certeza conectava aquelas 2 almas quebradas. Nenhum deles sabia como, mas seus destinos tinham se entrelaçado de uma forma que nunca mais poderia ser desfeita. Bernardo nunca tinha pisado naquela parte da cidade. Suas mãos agarravam o volante do carro importado com força suficiente para deixar os nós dos dedos brancos. Ao redor, as ruas se estreitavam, os prédios ficavam mais baixos, as calçadas mais rachadas. Era como entrar em outro mundo, um mundo que ele sempre soube que existia, mas que tinha passado a vida inteira fingindo não ver. Valentina estava no banco de trás, abraçada ao ursinho, os olhos fixos na janela. Não tinha resistido quando ele disse que iam sair. Não tinha reagido quando ele a colocou no carro. Mas suas mãos não paravam de se mover, desenhando. Sempre desenhando aquela silhueta no ar. Filha, Bernardo olhou pelo retrovisor. Eu não sei se vou conseguir. Eu não sei se ela ainda está por aqui. Mas eu prometi. Eu vou tentar. Valentina não respondeu. Mas seus dedos aceleraram, traçando linhas invisíveis com uma urgência que partia o coração. Fazia 3 dias desde o encontro. 3 dias que pareciam 3 anos. Bernardo tinha tentado tudo. Investigadores particulares que voltaram com as mãos vazias. Câmeras de segurança que não capturaram nada útil. Até cartazes oferecendo recompensa. Procura-se informações sobre mulher idosa catadora de materiais recicláveis, que ninguém parecia levar a sério. Como encontrar uma pessoa que a sociedade tinha decidido tornar invisível? Ele parou o carro em frente a um abrigo público. O lugar era um prédio baixo de tijolos aparentes, com grades nas janelas e uma fila de pessoas esperando do lado de fora. Pessoas que pareciam feitas de dor e cansaço. Pessoas que Bernardo teria desviado o olhar automaticamente uma semana atrás. Agora, ele via cada rosto, procurando por aqueles olhos que tinham visto sua filha de verdade. Espera aqui, ele disse para Valentina, travando as portas. Papai volta já. A menina não reagiu. Mas quando ele começou a se afastar, ela pressionou as mãos contra o vidro, deixando marcas pequenas, desesperadas. Dentro do abrigo, o cheiro era uma mistura de desinfetante barato e humanidade concentrada. Dezenas de pessoas sentadas em bancos de plástico, esperando por uma refeição, por um banho, por um momento de dignidade roubada. Bernardo se aproximou do balcão onde uma mulher de meia-idade organizava fichas de cadastro. Ela levantou os olhos, avaliou o terno dele em uma fração de segundo
e seus ombros ficaram tensos. Posso ajudar? O tom era educado, mas havia uma distância ali, uma barreira invisível. Eu estou procurando alguém. Bernardo puxou o celular, mostrando um desenho que tinha feito baseado na memória. Não era bom, mas capturava algo. Os olhos, talvez. A forma como ela tinha se ajoelhado. Uma mulher, mais velha. Ela catava latinhas, cabelos longos, grisalhos. O senhor tem ideia de quantas pessoas com essa descrição passam por aqui? A mulher interrompeu, não com crueldade, mas com a exaustão de quem tinha visto tudo. Centenas, todo dia. Ela era diferente. Bernardo insistiu, e sua voz rachou. Ela tem algo nos olhos, uma gentileza. Minha filha reagiu a ela. Minha filha que não fala há anos. E eu preciso encontrá-la. A mulher estudou seu rosto por um momento longo, e então algo mudou na expressão dela. Tem uma senhora que vem aqui às vezes. Alzira. Ela disse baixinho, como se compartilhasse um segredo. Ela tem esse olhar que o senhor está descrevendo. Mas faz dias que ela não aparece. Normalmente ela vem buscar comida. Mas dessa vez, onde ela fica? Por favor, eu preciso falar com ela. A mulher hesitou. E então escreveu algo num pedaço de papel. Um endereço, não um endereço de verdade. Apenas uma referência. Embaixo da marquise do prédio comercial na Rua dos Andrades. É onde ela costuma dormir. Mas não sei se ela está lá agora. E senhor? E ela segurou o pulso dele antes que ele pudesse se virar. Seja gentil. Essa gente já sofreu demais. Bernardo assentiu, incapaz de falar, e saiu quase correndo. Mas quando chegou ao carro, seu coração parou. Valentina não estava mais no banco de trás. O pânico que tomou conta de Bernardo foi visceral, absoluto. Ele girou em todas as direções, gritando o nome da filha, sem se importar com as pessoas que paravam para olhar. Seus olhos varreram a rua, o abrigo, cada canto escuro onde uma criança pequena poderia ter ido. Valentina! E então ele a viu. Ela estava a uns 20 metros de distância, parada na frente de uma mulher sentada no chão. Uma mulher com cabelos grisalhos amarrados num coque frouxo, roupas que já tinham sido remendadas várias vezes e uma expressão de absoluto choque no rosto. Alzira. Bernardo correu. Seu coração batia tão forte que ele podia ouvi-lo nos ouvidos. Mas quando chegou perto, ele parou, porque o que viu o paralisou completamente. Valentina estava estendendo algo para Alzira. Um desenho. Um desenho que ela tinha feito com giz de cera no carro, enquanto o pai pensava que ela estava apenas olhando pela janela. Era um desenho simples, infantil, mas inconfundível. 3 figuras. Uma grande e curvada com cabelos longos, uma pequena no meio e uma alta com os braços abertos. Alzira, Valentina e Bernardo, juntos. Alzira segurava o papel com mãos tremendo tão violentamente que pareciam prestes a se despedaçar. Lágrimas desciam pelo seu rosto, deixando trilhas limpas na pele marcada pela sujeira da rua. E ela estava olhando para Valentina como se a menina fosse um milagre. Você! A voz de Alzira saiu quebrada. Você desenhou isso? Para mim? Valentina assentiu. Uma vez. Pequena, mas clara. E então aconteceu algo que ninguém ali jamais ia esquecer. Alzira abriu os braços. Não disse nada. Não pediu permissão. Apenas abriu os braços e Valentina, a menina que não tocava em ninguém, que recuava de todo o contato físico, que tinha construído paredes tão altas ao seu redor, caminhou direto para aquele abraço. E se permitiu ser segurada. Bernardo sentiu suas pernas fraquejarem. Teve que se apoiar contra a parede para não cair, porque estava vendo algo que tinha certeza que nunca mais veria. Sua filha, nos braços de outra pessoa, relaxada, segura, viva. Desculpa. A palavra saiu dele sem controle. Ele estava chorando agora, na frente de estranhos, na frente de Alzira, na frente do mundo. Desculpa por tudo, por ter te tratado como se você não fosse... Desculpa. Alzira levantou os olhos. E havia compaixão ali. Aquela mesma compaixão impossível que ela tinha mostrado naquele dia. Não precisa. Ela disse suavemente, ainda segurando Valentina. Eu entendo. Você estava com medo. Todo pai tem medo.
Mas eu não tinha o direito. Ninguém tem o direito de julgar como você protege sua filha. Alzira o interrompeu. Eu fiz coisas piores quando tentava proteger o meu. E no final, sua voz falhou. No final, não consegui. Valentina se afastou do abraço, olhou para Alzira e então fez algo extraordinário. Ela pegou a mão de Alzira e a mão do pai e tentou juntá-las. O gesto era claro, desesperado. Não deixem isso acabar. Não me abandonem de novo. As mãos de Bernardo e Alzira se tocaram. E por um momento, ali naquela calçada suja, cercados por pessoas que a sociedade tinha esquecido, os três formaram um círculo. Uma família impossível, quebrada, mas real. Dr. Heitor Mendes tinha visto muitos casos na vida. 3 décadas como neurologista infantil tinham-lhe ensinado que o cérebro humano era ao mesmo tempo a coisa mais complexa e mais resiliente do universo. Mas nunca tinha visto algo como o que Bernardo Cavalcanti estava descrevendo no seu consultório naquele momento. Deixa eu ver se entendi. Heitor ajustou os óculos relendo as anotações. Sua filha, que sofre de mutismo seletivo há mais de 3 anos, reagiu a uma completa estranha. Uma catadora de materiais recicláveis. E agora essa mulher, Alzira. Bernardo corrigiu suavemente. O nome dela é Alzira. Alzira. Heitor assentiu. Agora ela está morando com vocês? Não morando. Ficando. Bernardo se inclinou para a frente. Temporariamente. Só até eu entender o que está acontecendo. Até eu descobrir como ajudar minha filha. Porque, doutor, em uma semana com a Alzira, Valentina fez mais progressos do que em 3 anos de terapia. Heitor franziu o senho. Não com descrença, mas com curiosidade científica. Que tipo de progressos? Ela olha nos olhos agora. Não sempre, mas às vezes. E faz gestos. Não são só aqueles desenhos no ar mais. São gestos de verdade. Apontando, acenando. Ontem ela... Bernardo teve que parar, a emoção tomando conta. Ontem ela sorriu. Eu tinha esquecido como era o sorriso dela. Heitor ficou em silêncio por um momento. Depois se levantou e caminhou até a janela do consultório, olhando para a cidade lá embaixo. Senhor Cavalcanti, eu preciso ser honesto com você. O que está acontecendo com sua filha não é convencional. Não se encaixa nos protocolos padrão. Mas isso não significa que seja errado. Ele se virou. Às vezes a cura não vem de onde esperamos. Às vezes, vem de algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais poderoso do que qualquer terapia. O quê? Conexão genuína, Heitor disse. Sua filha se fechou porque foi abandonada por alguém que ela amava. Ela construiu muros porque tinha medo de sentir aquela dor de novo. Mas essa mulher, Alzira, ela não tentou derrubar os muros. Ela simplesmente mostrou que era seguro abrir a porta. Então você acha que eu deveria continuar? Deixar a Alzira ficar perto da Valentina? Eu acho que você deveria escutar sua filha. Heitor voltou para a mesa. Porque no final, crianças sabem o que precisam melhor do que qualquer adulto. E a sua filha está dizendo, da única forma que pode, que essa mulher é importante para ela. Bernardo assentiu, sentindo um peso enorme sair dos ombros. Mas então Heitor continuou. Mas preciso te avisar de algo. O tom dele tinha mudado. Mais sério. Esse tipo de apego pode ser complicado. Se a Alzira for embora de repente, se algo acontecer, sua filha pode regredir ainda mais. Você precisa pensar muito bem sobre como vai lidar com isso, porque agora que ela abriu o coração de novo, ela pode ser machucada de novo. Bernardo completou, a realidade caindo sobre ele como gelo. Exatamente. Naquela noite, na mansão Cavalcanti, 3 pessoas tão diferentes quanto possível compartilhavam um momento de paz impossível. Alzira estava sentada na beira da cama de Valentina, lendo um livro infantil com a voz suave e ritmada de quem tinha lido para o próprio filho muitas noites atrás. A menina estava deitada, os olhos semicerrados, finalmente relaxada o suficiente para dormir sem pesadelos. Bernardo observava da porta. Ele tinha oferecido a Alzira um quarto de hóspedes. Tinha oferecido roupas novas, comida, dinheiro. Ela tinha aceitado o quarto e a comida, mas recusou tudo mais.
Eu não quero caridade. Ela tinha dito com a dignidade que nunca tinha perdido, mesmo quando perdera tudo. Eu quero ajudar sua filha. É só isso. E ela estava ajudando. De formas que Bernardo não conseguia entender, mas podia ver claramente. Quando Alzira terminou a história, Valentina já estava dormindo. Mas antes de fechar os olhos completamente, ela tinha feito algo novo. Tinha segurado a mão de Alzira e não tinha soltado. Alzira olhou para Bernardo e havia lágrimas silenciosas descendo pelo seu rosto. Eu não mereço isso, ela sussurrou. Não depois de ter falho com o meu próprio filho. Você não falhou. Bernardo entrou no quarto, sentando no chão ao lado da cama. O sistema falhou, a vida falhou. Mas você nunca desistiu dele. Eu sei disso. Como você sabe? Porque você não desistiu da minha filha. Bernardo olhou para Valentina, dormindo pacificamente pela primeira vez em anos. Uma pessoa que desiste não faz o que você fez. Não olha para uma criança estranha e vê uma pessoa. Não arrisca tudo por uma conexão. Alzira limpou as lágrimas. Ela me lembra ele, o meu Rodrigo. Aquele olhar de quem está preso. Quem precisa de alguém que escute de verdade. Então fique. As palavras saíram de Bernardo antes que ele pudesse pensar. Não como empregada, não como favor, mas porque minha filha precisa de você. E porque... Ele engoliu em seco. Porque eu também preciso. Alzira olhou para ele. Realmente olhou. E pela primeira vez, Bernardo sentiu que alguém estava vendo através de todas as suas máscaras, todas as suas defesas, todas as mentiras que ele contava para si mesmo. Eu não sei se posso. Ela disse honestamente. Eu não sei se vou conseguir. Porque se eu me apegar a ela, se eu me deixar amar essa criança, e então perder de novo, você não vai perder. Bernardo segurou a mão livre de Alzira, a que Valentina não estava segurando. Eu prometo. Eu vou fazer tudo certo dessa vez. Não vou deixar ninguém te tratar como te trataram. Não vou deixar ninguém ferir você ou ela. Eu juro. Era uma promessa impossível. Ambos sabiam. Mas às vezes, promessas impossíveis são as únicas que valem a pena fazer. Do lado de fora da janela, a cidade continuava girando. Indiferente, cruel, linda e feia ao mesmo tempo. E em algum lugar lá fora, Patrícia observava da escuridão do seu carro estacionado na rua, os olhos fixos naquela janela iluminada, vendo a cena que deveria ter sido impossível. A mendiga que ela tinha humilhado, dentro da casa que tinha sido o reino dela, e o ódio que crescia no seu peito era uma coisa viva, venenosa, perigosa, porque pessoas que perdem poder raramente aceitam a derrota. E Patrícia estava apenas começando a planejar sua vingança. A primeira palavra veio numa manhã de sol. Alzira estava na cozinha, preparando o café da manhã que tinha aprendido a fazer nos últimos dias. Não era nada elaborado, ovos mexidos, pão torrado, suco de laranja, mas ela colocava amor em cada movimento. O mesmo amor que costumava colocar quando preparava comida para Rodrigo, tanto tempo atrás. Valentina estava sentada à mesa, balançando as pernas, desenhando num caderno novo que o pai tinha comprado. Ela desenhava obsessivamente agora, sempre as mesmas 3 figuras, mas a cada dia os desenhos ficavam mais detalhados, mais esperançosos. Tá quase pronto, meu amor. E Alzira disse suavemente, virando um ovo na frigideira. E então ouviu, baixinho, quase inaudível, mas inequívoco. Zira. Alzira deixou a espátula cair. O barulho do metal contra o fogão ecoou pela cozinha, mas ela nem percebeu. Virou-se devagar, com medo de que o movimento brusco quebrasse a magia do momento. Valentina estava olhando diretamente para ela, e seus lábios se moviam, formando a palavra de novo. Zira. Não era Alzira. Era apenas um pedaço, um fragmento. Mas era som, era voz. Era a primeira palavra que aquela criança tinha dito em 3 anos, 5 meses e 28 dias. Alzira caiu de joelhos ali mesmo, no chão da cozinha, as lágrimas vindo tão rápido e forte que ela não conseguia respirar direito. Ela estendeu os braços e Valentina desceu da cadeira, caminhando até eles, deixando-se abraçar como se fosse a coisa mais natural do mundo. Você falou.
Alzira soluçava contra os cabelos da menina. Meu Deus, você falou. Minha menina linda, você falou. Valentina não disse mais nada, mas pressionou o rosto contra o ombro de Alzira e ficou ali, segura, inteira, viva, de uma forma que não o era havia tanto tempo. Bernardo encontrou as duas assim 15 minutos depois, quando desceu para o café. E quando Alzira, com lágrimas ainda escorrendo, lhe contou o que tinha acontecido, ele simplesmente se sentou no chão ao lado delas e chorou junto. Pela primeira vez desde que Clarice tinha ido embora, ele permitiu que as lágrimas viessem sem vergonha, sem controle, sem as máscaras que sempre usava, porque sua filha tinha voltado. Não completamente, não de uma vez, mas estava voltando. E isso era tudo. Patrícia a assistia de longe, parada no carro alugado que tinha estacionado 3 casas abaixo. Ela tinha passado as últimas semanas obcecada. Cada pensamento, cada momento de vigília era consumido por uma única coisa: vingança. A humilhação de ter sido expulsa daquela casa, na frente de funcionários, por causa de uma mendiga, queimava em suas veias como ácido. E agora, vendo através dos binóculos caros que tinha comprado especificamente para isso, ela via aquela mulher, aquela ninguém, aquela catadora de lixo, sentada à mesa de jantar da família Cavalcante, comendo da porcelana cara, sendo tratada como se importasse. Era intolerável. Patrícia pegou o celular e discou um número que tinha guardado para emergências. Um contato de um investigador particular que não fazia perguntas, que conseguia informações que outros não conseguiam. Preciso de tudo sobre uma mulher, ela disse quando ele atendeu. Nome Alzira, catadora de rua, idade aproximada 70 anos. Quero saber tudo. Passado criminal, dívidas, filhos, tudo. E quero rápido. Do outro lado da linha, uma voz grave confirmou. Vai custar. Eu pago o que for preciso. Patrícia respondeu, seus olhos ainda fixos naquela janela. Só encontra a sujeira. Todo mundo tem sujeira. Ela desligou e sorriu. Um sorriso frio, calculado, porque se não podia expulsar aquela mulher pela frente, ia destruí-la pelas costas. Doutor. Heitor tinha pedido para fazer uma avaliação completa de Valentina no consultório. Bernardo concordou imediatamente, ainda extasiado com o progresso que tinha visto nos últimos dias. Agora, sentado na sala de espera ao lado de Alzira, ele observava através do vidro fosco enquanto Heitor conversava com sua filha. Ou tentava conversar. Valentina ainda não falava muito, mas estava respondendo com gestos, acenos, até alguns sons. Isso é um milagre, Bernardo disse baixinho. Não tem outra palavra. Alzira olhou para as próprias mãos entrelaçadas no colo. Não é milagre, é só conexão. Às vezes as pessoas precisam de alguém que entenda a dor delas, que não tente consertar, que só esteja ali. Você entende por que perdeu seu filho? Bernardo disse suavemente. Não era pergunta. Alzira assentiu, a dor antiga atravessando seu rosto como sombra. Rodrigo era tudo para mim. Quando ele morreu, eu morri junto. A diferença é que meu corpo continuou andando, mas por dentro, ela tocou o peito. Por dentro, uma parte de mim ficou naquela cama de hospital. Com ele. Como você seguiu em frente? Eu não segui. Alzira foi honesta. Eu só continuei existindo. Porque desistir parecia uma traição à memória dele. Rodrigo lutou tanto para viver. Desistir seria desperdiçar o tempo que tivemos. Bernardo ficou em silêncio, processando. Depois perguntou algo que estava rondando sua mente havia dias. Você tem outros filhos? Família? Alzira balançou a cabeça. Rodrigo era filho só meu. O pai dele foi embora quando descobriu que eu estava grávida. Meus pais já tinham morrido. Eu sempre fui só eu e ele. E depois que ele se foi, ela engoliu. Era só eu. Até agora. Ela olhou para Bernardo confusa. Agora você tem a gente. Ele disse com uma simplicidade que tornou as palavras ainda mais poderosas. Eu sei que não é o mesmo. Eu sei que nada pode substituir o que você perdeu. Mas Valentina, ela te escolheu. E eu também escolho. Você faz parte dessa família agora, se você quiser. Alzira abriu a boca para responder, mas a porta do consultório se abriu. Dr. Heitor saiu,
com Valentina segurando sua mão. O médico estava sorrindo. Um sorriso genuíno, não o profissional que usava com outros pacientes. Vocês vão querer ouvir isso, ele disse. No consultório, Heitor mostrou uma série de desenhos que Valentina tinha feito durante a sessão. Não eram as 3 figuras de sempre. Eram cenas, memórias. Um desenho mostrava uma mulher com cabelos longos indo embora, uma mala na mão. Uma criança pequena chorando. Clarice partindo. Outro mostrava a mesma criança sozinha num quarto escuro, cercada por brinquedos que pareciam ameaçadores na escuridão. Os pesadelos. Mas o terceiro desenho era diferente. Mostrava uma figura curvada com um coração brilhante no peito. Ao lado dela, uma criança pequena também com um coração brilhante. E os 2 corações estavam conectados por uma linha vermelha. Ela está processando o trauma através da arte, Heitor explicou. E mais importante, ela está criando uma nova narrativa, uma onde não está sozinha, uma onde existe conexão genuína. O que isso significa? Bernardo perguntou, a voz tensa de esperança. Significa que sua filha está se curando. Heitor olhou para Alzira. Por causa da senhora. Porque a senhora representa algo que